A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Bom, irmãos, nesse vídeo vamos dar seguimento ao nosso estudo do tabernáculo e falaremos aqui sobre o átrio. O que seria o átrio? Seria o pátio, comparando com uma casa. Quando você compra um terreno para construir uma casa, você vai murar o terreno, né? E a parte de dentro dos muros, que seria ali o terreno propriamente dito, ou o quintal, esse, comparando com o tabernáculo, seria o átrio. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 27, do versículo de 9 a 11, vamos encontrar as informações dos muros do tabernáculo. O que seriam os muros de uma casa? Na verdade, seriam feitos de cortinas de linho fino, né? São 20 colunas, 20 bases de bronze, ganchos e ligaduras de prata. Então era assim que era formado a separação, né, do terreno do tabernáculo. E eram cortinas de linho fino. No versículo 12 diz ainda mais: na largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. Então a gente já vê que se dos lados tem 100 côvados e para o ocidente tem 50, forma um formato retangular, né? Até porque no versículo 15, vamos ver que para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados e as suas colunas serão 3 e a sua base 3. A porta do átrio haverá um reposteio, que é porta. Reposteio significa porta mesmo. Só que é uma porta feita de pano, de 20 côvados, de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e a sua base 4. Então a gente vê que teria uma porta de 20 côvados, né? E aí, para completar 50, ficaria mais 15 côvados de um lado e 15 do outro. E a porta com 20 no meio, onde é a entrada, forma um formato retangular. E nesse terreno, irmãos, que é o átrio do tabernáculo, vamos chamar de móveis. Ficavam ali 2 móveis: o altar de holocausto e a bacia de bronze. Vamos começar falando pelo altar de holocausto, que assim logo que você entrava no átrio, ou seja, você vinha ao tabernáculo, passava pela porta principal, a primeira coisa que víamos era o altar de holocausto. E era no altar de holocausto que eram feitos os sacrifícios para a remissão do pecado. Quando um pecador no meio do povo, ele cometia um pecado, ele deveria pegar um cordeiro, o mais perfeito que fosse, e com esse cordeiro se dirigir ao tabernáculo e lá falar com o sacerdote, que iria oficiar ali, né, a preparação do cordeiro no altar de holocausto, onde o pecador ele iria colocar as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessando o seu pecado para o cordeiro, e o próprio pecador mataria o cordeiro. O pecado sai do pecador para o cordeiro, que é sacrificado pelo próprio pecador. Então o pecado morrendo com o cordeiro. Isso é justificação daquele pecado que ele cometeu. E este ofício do sacrifício de um cordeiro no altar de holocausto aponta diretamente para o sacrifício do nosso Senhor Jesus no Calvário, aonde ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele morreu para que através do seu sangue os nossos pecados fossem justificados. E assim como quando o pecador vai até o tabernáculo, a primeira coisa que ele vê é o altar de holocausto. Quando nós vamos buscar a presença de Deus, a primeira coisa que nós aprendemos é sobre o sacrifício de Cristo. E logo após o altar de holocausto, encontramos
a bacia de bronze, ou pia de bronze. Nela continha água, aonde antes do sacerdote entrar para dentro da tenda do tabernáculo, que ficava no meio do átrio, ele tinha que lavar as suas mãos e os seus pés. Da mesma forma, nós, quando reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, somos batizados com água, morrendo assim para o mundo e nascendo para Deus. Todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bom, irmãos, finalizamos por aqui então a parte do átrio do tabernáculo. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém.